22. Procura o texto da palavra, Lucas 22. Enquanto os irmãos estão na busca do texto bíblico, aproveitar para fazer alguns anúncios. Esse mês é o mês que nós vamos estar comemorando, como já foi falado, repetindo mais uma vez, comemorando o aniversário da nossa igreja. E os irmãos vão ter aí um mês bom demais, porque é um mês que vocês vão estar livres de mim. Então aproveite bastante esse mês, não falte o culto, porque é um mês, enquanto eu estiver na igreja, não vai ser sempre que isso vai acontecer não, irmãos. Então aproveite esse mês. Deus vai estar falando no nosso coração, e homens e mulheres de Deus abençoados vão ser usados por Ele durante esse mês para transmitir a glória do Senhor, edificar a igreja. A igreja está fazendo 72 anos, e domingo que vem é Dia Internacional das Mulheres. Então, aproveitando esse mês de celebração da igreja, será um culto de domínio das mulheres, né, em tudo, e na pregação. Então vai ter uma bela mulher trazendo a palavra no domingo que vem, né, chamada Elizabeth, e ela vai ser a mensageira da palavra de Deus, né, no Dia Internacional das Mulheres, no próximo domingo. Domingo seguinte, dia 15, o pregador vai ser pastor Gediel, pastor da igreja de Bairro Botafogo, presbiteriano de Bairro Botafogo. Depois, o pastor, dia 22, pastor Alan, já pregou aqui no ano passado, né? Tanto o Gediel quanto o Alan, todo mundo vai pregar, esse aniversário já pregaram na nossa igreja, né? E duas irmãs que são da nossa igreja. Então, o pastor Alan, da igreja presbiteriana de São Bernardo, que é pastor da igreja que eu cresci, né? Pastor da minha sogra. Então ele tem que vir pregar bem, porque senão ele arruma um problema sério. Arrumar um problema com a sogra do pastor é um problema complicado, né? Então tem que vir fazer direito, senão eu falo para minha sogra e ele complica a vida dele. Mas dia 22, dia 28, projeto Raízes mais uma vez, que é o dia exato do aniversário da igreja, 28 de março. Nossa irmã Renata Gualberto já nos abençoou tantas vezes com a sua palavra, vai estar pregando no projeto Raízes. E fechando dia 29, o nosso culto com as nossas congregações, o mensageiro vai ser o pastor Marcelo Pontes. O pastor Marcelo já é conhecido bastante da igreja também, porque ele foi pastor da nossa congregação em Grama por um tempo. Nossa igreja em Grama, congregação é só o papel, na prática é igreja. Igreja em Grama. Então ele foi pastor em Grama, e ele é pastor da igreja de Mantiqueira, que é a filha mais velha da nossa igreja. Então o pastor Marcelo, ele é pastor da filha mais velha de Miguel Couto, e foi pastor da caçula, né, que é Grama. Então ele vai estar fechando esse mês de aniversário da nossa igreja. Então vamos estar vindo aos cultos, celebrando e ao mesmo tempo agradecendo a Deus por esses 72 anos que muitas pessoas, muitas vidas foram transformadas pelo Senhor por meio dessa comunidade. Essa semana também é o retorno das nossas células. Tem célula que já retornou, mas outras ainda não. Nós teremos quarta-feira um culto de celebração a Deus, clamando a Deus para que Deus abençoe os trabalhos da célula, que esse ano demorou um pouquinho para recomeçar, mas graças a Deus vamos recomeçar, não vai acabar. E vai seguir adiante, ela vai se fortalecer. E eu preciso ter uma conversa logo após o culto com os irmãos da célula Renovados em Cristo. Então, os irmãos da célula Renovados em Cristo, que é a célula que se reúne na casa de Elisa Berenice, na Irmã Orla, eu preciso conversar com os irmãos logo após o culto, algumas coisas importantes acerca da célula Renovados. Então, irmãos, essa semana, retorno das células, retornando também a célula jovem lá na casa da Isabelle, a célula que está mais tempo sem se reunir depois da enfermidade da Isabelle, né? Ela deu uma pausa, mas ela está de volta, então, lá na casa da Isabelle, sexta-feira, 19 horas, também a célula de jovens está voltando. Amém, irmãos? Vamos nesse momento ver o trecho da palavra. Depois de muita coisa, Lucas 22, que é o relato que Lucas faz da primeira ceia.
aquela que foi celebrada pelo próprio Senhor Jesus. A primeira e até o momento a única ceia celebrada pelo próprio Senhor Jesus com seus discípulos. Por que a primeira? Aliás, é a primeira. Eu digo o seguinte, a gente pode dizer, não, é a única e vai ser a única. Mas não é a única, é a primeira, porque outras ceias virão, onde o Senhor Jesus vai celebrá-las com toda a sua igreja, já no novo céu e na nova terra, porque é o que ele prometeu. Lucas 22, versículo 14, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Oremos. Pai Santo, mais uma vez falamos contigo e declaramos a nossa dependência de Ti. Precisamos ser edificados pelo Teu doce Espírito, ó Pai, então que seja Ele a usar os nossos lábios, as nossas mentes, e pela Tua palavra nos fazer crescer, amadurecer nessa noite para a glória do Teu santo nome e para sermos uma igreja vibrante no meio deste mundo. Assim te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o dia de Santa Ceia, primeiro dia que celebramos o aniversário da nossa igreja, e uma pregação num texto em meio à celebração da primeira ceia. Irmãos, podem ficar tranquilos que eu não vou pregar como eu costumo pregar, né? Pegando ali versículo por versículo, porque só o tempo que eu gastei lendo já é de desesperar os irmãos. Então hoje vamos seguir um pouco diferente, mas vamos tentar aprender um pouco com todo esse texto, que começa com a celebração da Santa Ceia, mas não vamos nos prender mais sobre a ceia nessa nossa mensagem de hoje, mas sobre o que Jesus ensina após ela. As coisas que estavam acontecendo em meio aos discípulos do Senhor Jesus na celebração da ceia. Naquele momento que eu creio que eles não entendiam direito ainda o que aquilo significa. O pão, o corpo de Cristo dado por eles, o cálice, o sangue de Cristo derramado em favor
deles, sangue da nova aliança, algo que eles ainda não captavam porque eles não tinham entendido que Jesus viria ser sacrificado, que a morte é o que iria acontecer um pouco tempo depois, na verdade, no dia seguinte à celebração daquela ceia. Eles ainda, embora Jesus tivesse dito que ele morreria, ressuscitaria, eles parece que não se lembravam ou não tinham compreendido plenamente diante de tudo que Jesus ensinou. Porque, irmãos, possivelmente era muita coisa para os discípulos guardarem. Porque nós temos uma parte registrada na Escritura Sagrada. João, no final do Evangelho que ele escreveu, ele diz que Jesus fez muitas outras coisas e ensinou muito mais, mas que se fosse escrever tudo, contar tudo que Jesus fez, ele fala que nem em todo o mundo caberia os livros que seriam escritos. Então o que nós temos é uma simplificação, uma condensação, um resumo, que é o essencial, que é o bastante para o que nós precisamos. Então, eles ainda aprenderiam muito do que representaria o corpo sacrificado, que é representado pelo pão, ou pelo pão aqui, o sangue derramado, que é representado pelo vinho ou pelo suco de uva, pelo aquilo que está no cálice. Mas vamos nos prender principalmente ao que andava pela mente dos discípulos, as suas atitudes. Se a gente pensar assim, a primeira ceia, celebrada com homens santos, com os grandes apóstolos, líderes da igreja, os homens que mudaram a história do mundo, os homens que seguiram adiante levando a mensagem de ressurreição do Salvador e que morreram por causa da fé que eles defendiam, que eles criam com todo o seu ser, que sacrificaram também a sua vida em retribuição ao Cristo que tinha se sacrificado por eles, por nós. Mas a gente percebe que naquele momento parecia um grupo de homens imaturos. E principalmente destacar aqui a imaturidade e a traição na primeira Santa Ceia. Depois de ensinar sobre o cálice, Jesus diz no versículo 20, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, como tem aqui, né, e a gente sempre faz na ceia, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus falando que é o cálice derramado, o sangue derramado por vocês. Jesus, então, ele destaca que havia no meio dos seus discípulos um traidor. Ele diz assim no versículo 21, mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Não quer dizer que Judas estaria do lado exato de Jesus, mas Judas estava naquela mesa. Alguns acham que talvez Judas não tenha participado da ceia, ele tenha saído antes para trair Jesus, mas é uma coisa que não há um relato claro. Eu particularmente creio que Judas participou da ceia. Jesus, quando fala, a mão do traidor está comigo à mesa, Jesus está dizendo que aquele que o trairia estava vivendo na comunhão deles, uma vida comum com seus discípulos. Aquele que mete a mão comigo, aquele que está comigo à mesa, que mete a mão no mesmo prato, Jesus está demonstrando a intimidade que ele tinha. Jesus não é traído por um dos seus inimigos, Jesus não é traído por um dos seus opositores, Jesus não é traído por alguém que havia declarado por toda a caminhada que não gostava dele, Jesus não foi traído por alguém que o rejeitou a todo momento, Jesus foi traído por alguém que andava com ele. Jesus não foi traído simplesmente por alguém da multidão. A multidão gritou no dia da crucificação, crucifica ele, crucifica ele. Mas Jesus não foi traído pela multidão. Jesus não foi traído pelos
milhares de homens que estavam na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus foi traído por alguém que dormia no mesmo teto que ele. Jesus foi traído por alguém que, durante aqueles 3 anos de caminhada, em vários dias, passou 24 horas do dia com Jesus. Jesus foi traído por um dos seus melhores amigos. Jesus chama 12 para andar com ele. E aqueles 12 seriam os responsáveis por ensinar os demais. Então aqueles 12 receberam muito mais do que os outros receberam. Não para eles prender para eles, mas para ser levado adiante. E Judas não entende nada do que era andar com Jesus. Judas é um homem difícil de entender o que ele de fato queria. Muitos acham que Judas, na verdade, queria provocar uma revolução. Judas queria uma guerra, para que assim Jesus, então, que a coisa estava meio devagar. A gente às vezes acha que Jesus está meio devagar. A gente às vezes, o Espírito Santo faz alguma coisa que você não está fazendo nada. Teve uma vez um pastor que escreveu um texto, não vou falar quem é, e nem vou falar o resto do texto, mas o início era só assim: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor que ele. Um pastor. Aí você vai dizer assim, dessas igrejas por aí. Não, presbiteriano. Um dos nossos. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor que ele. Depois de muita crítica, ele tirou a postagem. Aí diz assim, mas o que ele quis dizer com o resto? Irmãos, eu não preciso saber o que ele disse com o resto. Talvez o resto pudesse ter razão em tudo que disse, mas a simples frase: se eu estivesse no lugar de Deus, faria melhor que ele. Talvez seja o que Judas pensou. Se eu estivesse no lugar de Jesus, faria melhor que ele. Então eu vou provocar algo. Porque, irmãos, uma coisa que a gente percebe bem claro depois é que Judas não traiu Jesus por dinheiro apenas. Porque ele nem ficou com dinheiro. Quando ele viu que Jesus não ia reagir, quando ele viu que Jesus iria de fato para a cruz, que Jesus ia morrer, ele vai e joga fora para os caras que pagaram ele as moedas de prata que ele tinha recebido. Os caras, sabendo que aquilo era dinheiro de traição, dinheiro de sangue, não tiveram nem coragem de ficar para eles o dinheiro. E foram eles que compraram. A hipocrisia do suborno. Então, fizeram com aquele dinheiro, compraram um terreno para fazer um cemitério, campo de sangue. O traidor era do grupo íntimo de Jesus. E a gente já sabe muito bem essa história. Jesus, ele alerta então sobre o perigo do homem querer fazer as coisas do seu jeito. Faça as coisas do seu jeito e se responsabilize por elas. A mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Porque Jesus veio, ele se tornou um ser humano para sofrer a injustiça nessa terra, na mão dos homens, para sofrer, para morrer nas mãos da humanidade. Ele tinha que ir para a cruz. Ele veio para experimentar o fracasso, a dor, a falência, a morte. Na hora do nosso sofrimento, irmãos, quantas pessoas às vezes perguntam assim: aonde Deus estava na hora da minha dor? Aonde Deus estava quando meu filho morreu? Aonde Deus estava quando meus pais morreram? Aonde Deus estava quando eu perdi meu emprego? Aonde Deus estava quando o câncer tomou meu corpo? Aonde Deus estava quando eu fui injustamente infectado pelo vírus da AIDS? Por que eu digo injustamente, irmãos? Porque a pessoa procura o problema, é contaminado pelo vírus, ainda jogar a culpa em Deus. Aí é cara de pau demais. Mas vamos que o indivíduo também foi infectado
por imprudência. Onde Deus estava quando eu contraí esse vírus? E é difícil dessa resposta, irmãos. Dizer para uma mãe aonde Deus estava quando o coração do meu filho parou de bater, quando a minha filhinha não respirou mais. E eu vou ser sincero, eu acho que a melhor resposta que eu já ouvi na minha vida foi o seguinte: ele estava na cruz. Era lá que ele estava. Porque ele está lá. Porque essas coisas acontecem. Por que essas coisas acontecem? Porque esse é o salário do pecado da humanidade. Então vivemos num mundo de sofrimento, de dor. E Jesus veio com esse propósito. Ele declara que o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Esse é o propósito, essa é a missão. Para isso que eu vim ao mundo. Mas aí ele diz assim: mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Em geral a gente interpreta esse texto pensando assim, está vendo? Judas traiu, mas Deus está dizendo que ele vai pesar toda a sua ira, todo o seu rancor, todo o seu ódio, toda a sua fúria sobre aquele que traiu o filho dele. Mas Deus é um Deus de ira realmente, irmãos. Deus, ele derrama muito da sua justiça sobre a maldade do ser humano. Mas uma coisa que a gente aprende com Judas é que em muitos dos casos, e talvez na maioria das vezes, Deus não precisa fazer nada. O ser humano simplesmente planta algo terrível em si e ele mesmo colhe o que ele plantou. Porque Deus não fez nenhum tipo de mal a Judas. Deus não matou Judas quando Judas foi lá e vendeu Jesus. Jesus em momento algum intentou contra a vida de Judas, e Deus Pai em momento algum jogou algo de mal da sua ira contra Judas. Judas é que com seus próprios pés e com as suas próprias mãos foi a um lugar e se enforcou. O caminho que poderia ser de humilhação e buscar o perdão daquele a quem ele traiu foi mais fácil para o ser humano, na sua vaidade, resolver do seu jeito. O ser humano que resolveu viver a vida do seu jeito, ele não pode querer esperar que Deus tenha a obrigação de fazer alguma coisa por ele. Deus diz o seguinte, Jesus disse no Getsemane: seja feita a tua vontade. E tem seres humanos tão teimosos, uma vez eu li que Deus deve dizer assim: então tá, faz do seu jeito. E de certa forma foi o que aconteceu com Judas. É como se Deus dissesse: tá bom, faz do seu jeito. Sirva aos meus propósitos, já que meu filho tem que morrer mesmo. Mas em vez de servir aos meus propósitos no lado bom, você vai servir para o mal. E Deus não provocou Judas a isso. Um homem que está fechado por Cristo, isso é bem claro na vida de Judas, ele está aberto para Satanás. E Judas não fez isso sozinho, Judas estava possuído. E não possuído por um demônio qualquer. Judas foi possuído por Satanás, pelo maior de todos os demônios. Um homem que resolveu fazer as coisas do seu jeito. Colheu o mal, não pelo que veio dos outros, mas de si mesmo. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. O homem que com as suas próprias mãos cava a sua cova. Tem uma frase antiga, eu não lembro agora de quem é, mas é um desses sábios chineses, eu não lembro agora qual é, se é o Confúcio ou se é outro, mas que tem uma frase que diz assim: ao sair de uma vingança,
cabe 2 portas. Eu acho que eu não sábio aí oriental, mas não sei agora, né? Minha mente deu, né? Mas alguém disse isso. Ao sair para uma vingança, lembre-se de cavar 2 portas. E Judas não saiu para uma vingança, mas Judas saiu para fazer as coisas do jeito que ele bem entendia, e o próprio Judas cavou a porta dele. Judas, às vezes a gente vê essas situações, como tem esse costume por aí, perto da Páscoa, fazer um boneco e vamos malhar o Judas. E tinha isso já enfraqueceu bastante, mas existia muito essa superstição de malhar o Judas, amar o Judas no poste. E eu fico pensando, irmãos, antes de malhar o Judas, cada um de nós deveríamos parar para refletir, porque pode existir um potencial Judas dentro de nós. Em vez de pegar um boneco e simplesmente falar mal do Judas, irmãos, eu digo que Jesus tinha que morrer. Esse era o propósito. E vou ser sincero, irmãos, não dá nem para ter raiva de Judas. Só dá para ter pena de um homem que andou com Jesus, de ver o que os outros 11 que andavam com Jesus se tornaram e o que Judas sozinho se tornou. Parece que só dá para ter pena de um homem assim, fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer, na forma que ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer, e cavando a sua própria cova. Mas ao invés de malhar o Judas, perceba o que aconteceu aqui. No dia da Santa Ceia, que deveria ser um momento de festa, deveria ser aquele momento só de coisa boa, de gente santa, boa demais. Logo, Jesus então acusa que haveria alguém para trair. E percebam, o versículo 22 diz assim: então começaram a perguntar entre si, qual dele seria o que estava para fazer isso? Por que eu disse, irmãos, que em vez de pessoas que podem sair na rua e malhar o Judas, em vez de malhar o Judas, é melhor fazer um exame interior, olhar o seu próprio coração e pensar: será que eu não sou um Judas? Porque todo ser humano é um potencial Judas, irmãos. O que aconteceu com os demais apóstolos quando Jesus falou: aquele que mete a mão comigo na mesa vai me trair? E quem foi que pegou pão na mesa naquele dia? Naquela ceia? Todos os 12 discípulos. E quando eles perguntavam um para o outro: quem será que vai ser esse traidor? Começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Se eles começaram a perguntar entre si qual seria o que faria isso, isso significa o quê, irmãos? Que não foi aquela coisa assim, ó. Um de vocês vai me trair, e na hora todo mundo fez o quê? Olhou para quem? Para o Judas. O Judas. Não vou botar para lugar nenhum, não, para ninguém olhar para o Judas. Não. Todos entenderam que qualquer um deles podia ser o traidor. Por sermos pecadores, irmãos, somos potenciais traidores. O homem ou a mulher que olha para si diz o seguinte: nunca trairei o meu marido, nunca trairei a minha esposa. Amém. Faça essa promessa e viva. E viva isso. E se esforce por isso. Mas se você disser assim: é impossível que eu traia, meu irmão, toma cuidado. Você está se achando capaz de uma coisa que você não imagina do que você é capaz, se você não vigiar a sua vida, se você não tomar cuidado, se você não fugir da aparência do mal. Alguns interpretam que fugir da aparência do mal é você fazer uma coisa e os outros interpretarem errado.
Só que eu penso que fugir da aparência do mal é se você é homem e você vê que no caminho da sua casa, no caminho mais curto, onde você só vai andar 10 metros, mas por esse caminho você vai ter que passar por uma mulher que vai te tentar. E você se conhece, você sabe do quanto você pode se deixar seduzir. Eu creio que fugir da aparência do mal é você pegar o caminho de 1 quilômetro, mas não passar por ela. A Bíblia, irmão, sabe o que ela diz acerca do diabo? Quantos cristãos fogem do diabo? Tem medo do diabo. Se tiver um demoniado do seu lado, o que faz? Chama uma assembleia, né? É o que um monte de gente pensa, né? É o que eu já ouvi no meu gabinete. Pastor, tinha uma mulher demoniada na minha vizinha, chamei logo o pastor da assembleia, porque a gente mexe com isso. Aí eu me senti, né? O que naquela hora? Um fracasso covarde, medroso. E o pior que eu pensei da irmã, eu falei assim, minha irmã, e se esse demônio for suicida e não tiver tempo do pastor chegar? Pelo amor de Deus, irmão, quando acontecer isso de novo, vai lá em nome de Jesus. Bota na mão na cabeça dessa pessoa. Repreende o demônio. Se o demônio vem de abuso, fala, na autoridade de Jesus, coloca sua mão para trás. E expulsa o capiroto no nome de Jesus, ou qualquer outro nome que queira usar. Eu falei assim, minha irmã, na próxima vez é você que tem que fazer. Jesus não mandou a gente fugir do diabo. A Bíblia não mandou a gente fugir do diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Ele fugirá de vocês. Mas das tentações, sabe o que a Bíblia diz? Foge. Foge das tentações. Foge. Então os discípulos, eles reconheciam algo dentro de si. Qualquer um de nós podemos ser o traidor. Isso é bom, irmãos. Porque isso faz com que a gente perceba e se prepare para não ser facilmente enganado, para não ser facilmente iludido, para não ser facilmente envolvido, para que a conversinha de muitos não venha a seduzir nossos ouvidos, dominar nossa mente e pegar nosso coração. Quando eles perguntam qual era o deles, eles reconhecem, somos pecadores e precisamos vigiar. Não é uma palavra de Jesus? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Além do traidor, o texto segue, além do traidor havia entre eles também vaidade e disputa de poder. Diz aí o versículo 24. Veja o 24. Mas suscitaram também uma discussão sobre qual deles seria o maior. Meu irmão, o dia que você for falar mal de mim, que dizer assim, ó, porque aquele pastor celebra a ceia para qualquer um naquela igreja, é uma bagunça aquela igreja de Miguel Couto. Leia a Bíblia, meu irmão. Porque isso aqui é a ceia celebrada por Jesus e a igreja são os 12 apóstolos. Jesus já falou que um vai trair. O traidor talvez nesse momento aí já tinha metido o pé, porque Judas saiu antes. Quando Jesus falou, Judas se ligou e vazou. Então, essa discussão de quem era o maior, possivelmente o Judas não estava nessa, meu irmão. Estava quem? Os nossos líderes, os nossos primeiros pastores, os homens que anunciaram essa mensagem que Jesus está vivo, e essa mensagem
traição. Na primeira ceia houve vaidade e disputa por poder. Qual deles parecia ser o maior? Então Jesus vai ensinar para eles o que é ser maior no reino dele. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele também descreve como Deus se tornou rei dos homens. Alguém pode dizer assim, não, mas Deus sempre foi o rei de todo o universo. Sim, ele sempre foi. Mas por que Jesus é o nosso rei? Não simplesmente porque ele chegou aqui na terra e impôs essa condição dizendo, obrigado, Deus, eu sou o rei, pronto. Agora eu mando na parada e vocês fazem o que eu quero. Jesus vai demonstrar que no reino dele as coisas são bem diferentes. Os reis deste mundo e muitos governantes da época de Jesus eram autoritários. Jesus ele vai ensinar que existe algo diferente de ser autoritário. Jesus ensinou o que é ter autoridade. Jesus já tinha autoridade por ser filho de Deus, por ser Deus junto com o Pai. Ele poderia simplesmente se impor, mas Jesus não faz assim. Jesus não impõe o seu reinado sobre o seu povo. Jesus o conquista. Então a boa notícia, o Evangelho também descreve como Deus se tornou rei. Não simplesmente um rei que se coloca numa posição de dominador e que simplesmente manda nos outros, sendo completamente autoritário. Mas Jesus demonstra com a sua vida, morte, ressurreição, que ele conquistou essa autoridade. Irmãos, foi somente depois da ressurreição de Jesus e quando ele ia subir aos céus que ele declarou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Jesus vai ensinar o que é ser grande no reino dele. Sabe o que Jesus tinha feito um pouco antes, irmãos? Numa demonstração do que é ser rei no reino de Jesus, no reino de Deus, Jesus lavou os pés de seus discípulos. E ele disse: vocês me chamam de mestre e Senhor, e vocês estão certos porque eu sou. Mas se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês precisam fazer o mesmo. Por isso que Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. E é uma frase complicada, né? Porque Jesus falou que o reino dele está desse mundo. Ele não é desse mundo, mas ele já está aqui. E ao mesmo tempo o reino virá. O reino de Deus é uma coisa surpreendente, irmãos. Porque ele não é desse mundo, mas ele está desse mundo e ele ainda vai vir. Mas como que ele não é daqui, mas está aqui? Mas como que ele está aqui, se ele ainda vai vir? E Jesus disse: o meu reino não vem com visível aparência. Muitos dirão: está aqui, está ali. E não é assim. Porque o meu reino está dentro de vocês. Quantas coisas a gente pode tentar aprender sobre esse reino, mas uma coisa a gente já vê bem clara aqui no ensino de Jesus. Em Mateus aí, 28, Mateus 28, Lucas 22, na discussão deles sobre quem era maior, Jesus diz aí no versículo 25: os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, acerca dos governantes deste mundo. Mas vocês não são assim. Vocês não são aqueles que são autoritários, que se acham superiores, que se impõem, que dominam os outros. Vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve?
Qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? É aniversário da igreja. Hoje não tem bolo, irmãos. Quem achou que tinha se enganou, né? Mas não foi pegadinha nenhuma, porque ninguém falou que tinha bolo hoje. É só o começo. Bolo é no final da festa. Mas quantas festas existem em igreja? Aí faz aquele bolo. E era para ser um momento de alegria, irmão. Seja um bolo ruim, seja um bolo bom, seja bebendo refrigerante, seja bebendo mendigão, seja não bebendo nada, seja você vendo todo mundo comendo, na hora que era para você comer um pedaço de bolo, o bolo acabou e não teve para você, porque um irmão comeu 5 pedaços. Irmãos, era para ser um momento de festa, comendo. Mas quantas vezes eu vi que não é? Porque a pessoa reclama que o bolo estava ruim, reclama que não foi servido. Reclama, aquele irmão ali já serviu aquele canto lá 10 vezes. Meu irmão, aquele irmão, ele não é garçom profissional não, irmãos. Ele resolveu ajudar. Mas ele não sabe fazer o negócio direito. Então ele vai ser primeiro canto. Então vocês têm que melhorar isso aí, pastor, para poder servir melhor. Amém, irmãos, tem que melhorar. Porque a igreja tinha que ser um lugar onde todo mundo ia pegar a bandeja e servir o bolo. Amém? Amém? E aí ia melhorar, irmãos. Porque ninguém foi pago para servir, não tem garçom profissional no nosso meio. E se o bolo acabou, irmãos, acabou. Você vai aproveitar e vai fazer um jejum. E a gente também precisa. E faz pouco. Até que vai fazer um jejum porque está com raiva. Aí então precisa jejuar. Porque Jesus fala assim: no meu reino, eu sou como aquele que serve. O maior é o que está sentado à mesa, os garçons servem. No meu reino, o maior não é o garçom. Aliás, no meu reino, o maior não é o que está sentado à mesa. No meu reino, o maior é o garçom. Jesus está deixando bem claro: o meu reino é diferente desse mundo. Não queira pegar o meu reino com as características dos reinos da terra, porque vocês não vão encontrar. O reino de Cristo só se aprende de Cristo. Eu estou falando, irmãos, que no final do nosso aniversário, todo mundo vai ter que pegar uma bandeja para servir. Não disse isso não. Mas eu só estou dizendo o seguinte: se você acha que está sendo mal servido, que não está se fazendo direito, o que você faz? Vai lá e ajuda. Porque o reino de Deus é assim. Quem quer que o melhor seja feito, o que faz? Faz. O reino de Cristo, o maior, não é aquele que manda os outros fazer, é o que faz. Por que na ceia, irmãos, os presbíteros, os diáconos, que são os líderes da igreja, servem? Pegar essa bandeja e servir é uma representação de como é o reino de Cristo. Irmãos, nossa igreja aqui é uma igreja de operários, na Baixada Fluminense. E aí o irmão Elias trouxe aqui um copo de água para mim. Em igrejas, às vezes, de classe média alta, onde os patamares sociais são diferentes dos nossos, existem distâncias sociais maiores, muitas vezes um soldado está pregando e o coronel vem trazer a água para o soldado que está pregando. Porque no reino desse mundo ele é coronel e o outro é soldado. Mas no reino de Cristo, o maior é o que serve. Então, se ele quer ser maior no reino de Cristo, ele não está mais ali para mandar no soldado. Ele está ali para servir o soldado. E os discípulos de Cristo ainda tinham muito a aprender disso.
E durante toda a caminhada eles viram o exemplo de Jesus, culminando em lavar os pés deles. E aí parece, sabe o que, irmão? Nessa noite eu sou aquele cara chato de igreja que só sabe falar mal de igreja. Já viu, irmãos? Já viu aquela pessoa chata de igreja que só sabe falar mal de igreja? E dá a impressão que Jesus é assim. Por que Jesus falou que um vai cair e Jesus está falando que os outros estão lá discutindo agora sobre quem é maior? Jesus agora está chamando a atenção deles porque o reino de Cristo, o reino dele, o reino de Deus não é esse reino sobre quem é maior, sobre quem manda, sobre quem é autoritário, sobre quem se impõe, mas sobre quem serve. E tem gente que olha para a igreja e só sabe ver que existe traição, que existe vaidade, que existe briga de poder. E se vocês acham, se a gente acha, se eu acho que Jesus está indo por esse caminho, irmãos, que no dia da Santa Ceia só havia imaturidade e traição, se enganou, irmãos. Porque Jesus não vê só os defeitos de seus discípulos. Jesus mostra que há esperança em meio à humanidade, que a humanidade não é uma causa perdida, por isso que ele está ali para se entregar por ela. Jesus então exalta uma das virtudes mais essenciais que o ser humano precisa ter e que ele vê nos seus discípulos, imaturos, mas Jesus exalta porque eles são fiéis. Jesus diz assim no versículo 28: vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Veja o 28, lá. Jesus podia pegar os seus discípulos que estavam discutindo, né? Vamos inventar esse negócio aqui agora, discutindo quem era o maior e só marretar nos caras, sobre a maturidade deles, sobre a vaidade deles, sobre a soberba deles, sobre essa disputa, essa sede de poder que o ser humano tem. E Jesus corrige eles. Jesus ensina eles como é no reino dele. Mas Jesus também sabe ver as virtudes dele. Irmãos, essa igreja tem 72 anos e a gente está aqui hoje. Alguns só veem virtude delas no passado. Outros só veem virtude nela no presente. Isso é uma minoria, irmãos, porque normalmente a gente sempre fala que antigamente era bom. Uma minoria que fala sobre o momento da melhor que já foi, mas uma maioria gosta de falar muito que antigamente era bom. Mas a gente pode ver as falhas da igreja no passado. E se a gente enumerar, a gente vai encontrar um monte. Se a gente enumerar as falhas da igreja no presente, a gente vai encontrar demais. Mas se você olhar com os olhos de Cristo, você não vai enxergar somente a traição que há no meio da igreja. Você não vai enxergar apenas a sede de poder que há no meio da igreja. Você vai entregar a ver que tem gente disposta a morrer por Jesus, disposta a sofrer pelo irmão. Você vai ver gente que abre mão do seu momento de lazer, do seu domingo de descanso, que abre mão da paz da sua casa para abençoar a vida dos outros, para servir a igreja de Cristo nas múltiplas formas que a igreja serve. Nada disso aqui existiria, nada aconteceria nesse lugar se não tivesse aqui, irmãos, um exército de irmãos dispostos a servir. E a igreja, irmãos, mesmo com seus defeitos, é uma das instituições mais abençoadas da face da terra. E não é só porque eu sou da igreja, eu digo, ela é a melhor de todas. Muita gente hoje no Brasil, polarizado por partidos políticos, por ideologias políticas, brigam por ideologia daqui, ideologia dali, defendem partido aqui, partido ali. Mas em geral os partidos, todos eles fazem o bem, mas visam uma eleição, onde eles serão eleitos, e serão empregados, e terão salários, e terão verbas, e poderão botar outras pessoas. Ah, mas a pessoa tem uma boa intenção. Muitos têm uma boa intenção, eu não estou aqui demonizando a classe política, mas porque tem gente boa na política.
O que eu estou dizendo é que eles vão arrumar um emprego e vão empregar outros, mesmo o melhor deles. E na igreja, irmãos, tem gente que vai passar 100 anos na igreja só dando dinheiro, irmãos, e nunca vai ganhar nenhum. É dízimo, é oferta, é ajuda para o pobre, é cesta básica, é juntar dinheiro para comprar um fogão para um, geladeira para outro, laje para outro, cesta básica. Mas já falei, né? E quantas pessoas hoje só falam assim, tem que taxar as igrejas porque tem pastor ficando rico? Tem pastor ficando rico mesmo. Tem igreja multimilionária? Tem mesmo. Mas só querem ver isso. Não querem ver que a igreja está em um monte de lugar que o poder público não está. O casamento se destrói. Existe órgão do governo para poder tratar casal quebrado, irmãos? Quem é que mais trata casamento? A igreja. Um monte de gente quer defender o aborto. Mas na hora que a mulher aborta e ela está quebrada, o sentimento de culpa dela é terrível por causa que ela abortou. O único que eu conheço que cura essa mulher, o nome dele se chama Jesus Cristo. Porque o único que diz para ela, minha filha, eu não vou tampar o sol da peneira para você dizer que o que você fez é o seu corpo, é a sua lei. Porque não era o seu corpo, aquele bebezinho era outro corpo, era outra pessoa. A como você deveria defender e não matar. Mas eu morri pelo seu bebezinho, eu morri por você. Na hora que você estava abortando, minha filha, sabe onde eu estava? É o que Jesus vai dizer para ela. Eu estava na cruz. Quantos querem legalização da maconha? Cheirar cocaína à vontade? Mas na hora que a pessoa se perde em vício, cai no chão e está destruído. A maioria dos centros de tratamento para dependentes químicos é mantido por quem, irmãos? Nesse país chamado Brasil. Por quem? Pela igreja. Me pergunte os partidos políticos de esquerda ou de direita, qual deles mantém centro de tratamento para dependente químico? Me diz se os que defendem a legalização da maconha, se eles tratam, pegam o dinheirinho do bolso deles e sustenta centro de tratamento dependente químico. Irmãos, é fácil bater na igreja. É fácil dizer o seguinte, a igreja tem que pagar todos os impostos. Eu, ser sincero, irmão, se tiver que pagar, a gente vai pagar. Porque Deus vai sustentar a obra dele, vai sempre sustentar. E se a igreja pagar o imposto, Deus vai mandar mais dinheiro para poder ajudar outros. E aquele dinheiro não vai fazer falta. Porque sempre foi assim a obra de Cristo. As coisas de Deus, feitas do jeito de Deus, sempre terão os recursos de Deus. Não sou eu que inventei isso não, mas eu ouvi em algum lugar e só sou papagaio. Mas é fácil bater na igreja, Deus. E aí a gente faz a mesma coisa. Mas olha, irmãos, nesses lugares, nesses cantões da Baixada Fluminense, tem gente sustentando obra social que você diz assim, meu Deus do céu, a pessoa não tem condições nem para sustentar ela mesma. Como que ela consegue? É fácil bater. Viva de falar mal da igreja, mas saiba, Jesus não está contigo não, meu irmão. Porque Jesus falou do traidor. Jesus falou da sede de poder dos seus discípulos, mas ele disse, vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Eu reconheço que vocês são fiéis a mim. Eu reconheço que vocês não me abandonam. Eu reconheço que vocês estão comigo aqui. E Jesus tinha que seguir
para um dos momentos mais difíceis dessa conversa. Alertar o maior líder dos apóstolos. E dizer para aquele homem destacado, que amava Cristo demais. Alguém pode dizer assim: Pedro negou Jesus. Era fraco e não amava. Fraco ele foi. Mas alguém dizer que Pedro não amava Jesus, meu irmão, olhe para o seu coração e pense se você de fato ama. Os 4 evangelhos retratam a negação de Pedro: Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem passagens que estão no evangelho, não está em outros, existem passagens que às vezes está em 3 evangelhos e não está no outro, mas poucas são as que estão nos 4. E a negação de Pedro está ali nos 4. Por que todos retrataram isso? Porque esse é um dos momentos mais marcantes da história da igreja. Porque a negação de Pedro, e aí agora a gente vê o que aconteceu na Santa Ceia: traição, disputa de poder, vaidade, e agora nós vemos Jesus chamando a atenção dos seus discípulos por causa de arrogância, covardia e negação. Por que os 4 evangelhos retratam a negação de Pedro negando Jesus, que conhecia Jesus? Para registrar o perdão de Jesus a um dos seus maiores discípulos. E também para mostrar para a igreja que a gente descarta as pessoas quando elas fracassam, mas Jesus não. Do homem que negou Jesus 3 vezes, Deus deu autoridade tão grande a esse homem, que diz a história que por onde ele passava, o que acontecia? Até a sombra dele curava. Jesus podia ter largado esse cara, mas não, porque Jesus não é como a gente. Jesus não é um rei pecador. Jesus é um rei misericordioso. E a gente dá glória a Jesus por isso. Lucas retrata uma coisa que somente ele retrata, os demais não retratam: de que Satanás estava envolvido nessa história. E Jesus declara para os seus discípulos, ele se dirige a Pedro, que também era chamado Simão, na verdade Simão era o nome dele: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Satanás pediu para eu passar vocês numa peneira. Passar por essa peneira significava o quê? Eles teriam que passar por tentações, por provações, por sofrimento, acusações. Eles teriam que passar por momentos de turbulência imensa, dificuldade imensa. E Jesus está declarando, sabe o que? Que eles teriam que passar isso. Faria parte da formação dos discípulos serem tentados, serem provados. Só que aí Jesus faz uma declaração direta para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. No versículo 32 ele diz: eu, porém, orei por você para que sua fé não desfaleça. Quando você voltar para mim, ou quando você se converter, mudar a sua direção, fortalece seus irmãos. Pedro, igreja presbiteriana ao povo, Satanás pediu para eu peneirar vocês. E sabe o que eu tenho que declarar? Vocês não passam. Na peneira de Satanás vocês fracassam. Vocês não resistem. Porque nós somos como os nossos pais, nós somos como Adão e Eva. Nós não conseguimos vencer o papo mentiroso do capeta.
mas eu intercedo por vocês. Eu oro por vocês. Eu garanto por vocês. Eu vou para a cruz por vocês. Eu intercedo por vocês. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Sou muito obrigado por vocês. Mas sabe o que a gente vê nascer, irmãos? O homem cheio de si mesmo. Deus simplesmente diz assim: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: mas eu digo para você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro estava tão cheio de si, irmãos, que é Jesus que está falando com ele. Pedro, você vai me negar. E Pedro está dizendo: não vou. Meu irmão, se Jesus disse para você algo, é Jesus que disse. Se a Bíblia Sagrada está revelando algo para você nessa noite, é o Espírito Santo falando contigo, e ele não mente. Não fique com a sua opinião, fique com a vontade do Espírito Santo, que fala por meio da Escritura Sagrada. E a gente vê nesses momentos a igreja olhando para dentro de si mesma, representada nos apóstolos. Parece que perdeu o foco. E o mesmo pode acontecer com a gente. Será que a gente negou Jesus já alguma vez, irmãos? Talvez seja fácil também, como malhar o Judas, falar mal de Pedro. Mas, irmãos, tem coisas tão simples na vida. E tem uma coisa que alguns achariam muito bobinho, mas que eu nunca esqueci na minha vida. E eu digo principalmente para os adolescentes que estão aqui no nosso meio. Você que é adolescente, preste atenção no que eu vou falar aqui. Quando eu era adolescente, e tinha cabelo, e bastante, cheio, eu era extremamente tímido, e ainda sou até hoje. Eu casei com a Beth por pura misericórdia divina e milagre do Espírito Santo. Porque eu tinha boca e não falava, então como que eu ia namorar alguém se eu não falo? Bem, Deus deu o jeito dele e usou pessoas nesse meio, né? E estou aí casado com a Beth, graças a Deus, há muito tempo. E vamos seguir para muitos anos sendo mais felizes ainda. Só que tinha um garoto na igreja, sabe aquele cara, na minha interpretação, feio. Acho que até já contei essa história aqui. Mas ele era, no linguajar nosso da época, ele era o pegador. Cara bom de papo, de conversa. O cara chegava num lugar, parecia que ele conhecia a menina aos 20 anos, e só tinha 16, sei lá. E eu olhava para aquele rapaz e dizia o seguinte: meu herói. Cara, é isso que eu quero. E aí tinha aquela Zé, eu seguia ele, irmãos. A gente era muito espiritual, a gente ia para muitas vigílias. A gente teve noite que a gente foi para 3 vigílias. A gente tinha uma vigília e dizia assim: essa aqui está fraquinha, vamos para outra. Ah, essa aqui também está boa, não, vamos para outra. Teve uma vigília, irmãos, que eu vi o poder de Deus em fazer uma mulher cultuar. Chegou na Assembleia de Deus, quando a gente estava passando pela porta, uma mulher veio dando uma voadora. Irmão, só que estava na hora para acreditar. Vocês não vão acreditar no que eu estou falando. Para quem é da minha época, você lembra do Street Fighter? O Ken Ryu? Rapaz, ele só fez assim, a mulher veio. E eu, graças a Deus, jovem cristão, a única coisa que eu fazia nas vigílias era adorar a Deus mesmo, ler a Bíblia, refletir, dormir. Porque namorar mesmo não falava nada, meu irmão. Deus estava me santificando a força. E uma vez eu estava indo para um trabalho da Federação de... Estava voltando do trabalho da Federação de Adolescentes, eu acho que eu devia ter uns 13 ou 14 anos. Nessa época, 13, 14 anos, a gente andava no ônibus mesmo, sem pai nem mãe, à vontade mesmo, direto, né? E ia para Belco Roxo, para tudo qualquer lugar que ia,
sem papai e mamãe saber, sem celular, sem telefone, sem nada, só com a fé do pai e da mãe de que aquele bichinho ia voltar para casa. E uma vez eu fui para um culto na igreja de Alcohoje, de adolescente, da UPA. Eu tinha 13 ou 14 anos, e aí peguei um ônibus voltando para casa, sozinho. E aí quando eu cheguei num lugar, num ponto, perto da nossa igreja, eu vi esse adolescente da igreja entrando no ônibus. E tem um relato aqui que eu não falei acerca dele. Eu nunca tinha visto ele carregando uma Bíblia. Ele cresceu na igreja como eu, filho de crente. Na verdade, ele nasceu na igreja. Meus pais se converteram quando eu era criancinha. Ele nasceu na igreja. Nunca vi ele com a Bíblia na mão. E eu estava voltando do trabalho de adolescente, sentado no ônibus. Estava frio, então estava com um casaco assim no meu colo, né? Já não estava usando um casaco. O casaco eu só uso mesmo para carregar, não boto ele no corpo. Estava com o casaco em cima assim e a Bíblia em cima do casaco. Quando eu olhei na roleta do ônibus, aquele adolescente entrando lá da igreja, meu heróizão, terror da menina, peguei a Bíblia e joguei para debaixo do casaco. Eu tive vergonha, irmão, de andar com a Bíblia com um adolescente da igreja. Eu tive vergonha de um adolescente da igreja me ver com a Bíblia na mão. O ônibus estava cheio de lugar vazio. E eu estava sentado num lugar onde tinha outra pessoa. Mas ele veio na minha direção. Eu acho que foi aquele momento em que aquele adolescente, o Espírito Santo deu visão para ele. Que ele chegou para mim e falou assim: Márcio, é a primeira coisa que ele falou para mim. Escondeu a Bíblia, né? E é o problema do Judas, né, irmãos? Você apronta uma, tem que aprontar outra para sustentar sua mentira, sua falência espiritual. Mentira, se você não admitir a verdade, vai te levar a outra mentira. Eu falei assim: não esconde não, eu só estava mexendo aqui e parou embaixo do casaco. Eu não falei mais nada, irmãos, com ele naquele momento. Eu não tive coragem de falar mais nada. Eu só tive vergonha de mim mesmo. E a Bíblia é quem traz a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. E eu entendo, irmãos, que naquele dia eu neguei Jesus. Quem é um adolescente mulherengo para ser mais importante que o Salvador? Para minha vida ser mais rendida a estar bem com Ele do que estar com aquele que foi para a cruz. É uma história tão boa, irmãos. Mas no meu coração eu vergonha como carinho todo dia. Ter vergonha daquele que desde a minha infância ter vergonha de quem salvou meu pai e minha mãe para me salvar também deles. O Salvador da minha esposa, hoje da minha filha, da minha igreja. Digo para você, adolescente, será que você tem pessoas que têm sido mais importantes para vocês? E você está negando Jesus porque você quer estar bem com tanta gente? E é fácil ficar mal com Jesus. Sabe por quê, irmãos?
Essas pessoas que a gente quer ficar bem, elas não vão perdoar a gente. E se tiver que às vezes humilhar e massacrar, vão te massacrar e te humilhar e vão te desprezar. Mas sabe por que é fácil negar Jesus para adolescente e adulto também? Porque a gente pensa, ele vai perdoar. Só que aí você tem que tomar cuidado, que Jesus pode perdoar. Mas quem garante que o nosso final vai ser o de Pedro e não o de Judas? Ambos podiam ser perdoados por Jesus. Mas um, ao invés de se humilhar diante de Jesus, se arrepender e escolher o caminho da vida, ele preferiu carregar o seu orgulho próprio e ceifar a sua vida numa forca. Enquanto Pedro, diz a palavra, que quando ele ouviu o canto do galo, na terceira negação dele, Pedro chorou amargamente. Pedro se arrependeu. E quando Jesus ressuscita, o que Pedro faz? Quando Maria Madalena vem com a notícia que ele havia voltado dos mortos, o que Pedro faz? Pedro corre em direção a Jesus. Irmãos, o que a gente vê no dia da Santa Ceia? Um ia trair Jesus, os outros disputando sobre quem seria o maior. Um deles cheio de orgulho, vaidade, arrogância, duvidando do que o próprio Jesus tinha falado, disse que não negaria, mas negou. Parecia que os discípulos estavam perdendo o foco que deveria estar em Cristo. Parecia que estavam em eles mesmos e que eles estavam prestes a se perder e construir um reinozinho particular, mas no meio daqueles homens imaturos. Naquela mesma noite, eu fico pensando, se eles estavam disputando sobre quem era o maior, talvez, irmãos, os principais dessa disputa, sabe quem deveria ser? Acho, Pedro, Tiago e João. Porque Pedro, Tiago e João, os que mais andavam com Jesus, eram os mais próximos dele. Então, na disputa de quem vai ser o maior, quem será? É quem está mais perto, mestre, e somos nós três. E naquela noite, Jesus chama Pedro, Tiago e João para um lugar chamado Getsemane, um jardim onde Jesus costumava orar. E Jesus declara: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo em oração. E Jesus estava em agonia por causa do seu sofrimento, por causa do peso do pecado dos outros sobre o ombro dele. O suor dele era como gotas de sangue. Os discípulos não aguentavam ver que Jesus estava padecendo e dormiram de tanta tristeza. Parecia que tudo poderia se perder naquela noite de ceia. Traição, sede de poder, discípulo negando o mestre. Mas nada se perdeu, porque Jesus seguiu adiante no seu plano e ele foi para a cruz. E depois da cruz, a ressurreição. E depois da ressurreição, apareceu aos seus discípulos. E depois de aparecer aos seus discípulos, subiu aos céus, dando autoridade a eles. E depois de dar autoridade a eles, 40 dias depois, Jesus batizou a igreja com o Espírito Santo, encheu de Espírito, e o mundo nunca mais foi o mesmo. E a igreja está aqui até hoje. Só a nossa comemora 72 anos. No meio desses homens improváveis, no meio de homens imaturos, no meio de um traidor, estava Jesus. E isso muda tudo. No meio dessa igreja, no meio das nossas decisões imaturas,
no meio das nossas loucuras, no meio da nossa falta de sabedoria, no meio até mesmo dos nossos pecados. Meu irmão, há esperança porque Jesus está no nosso meio. E Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então não estamos perdidos. Deixa eu colocar em pé nessa hora. Feche seus olhos. Lá estavam homens enganando a si mesmos. E tudo podia ir de mal a pior. Mas não foi. Não foi porque Jesus estava no meio deles. Olhe para Jesus nessa hora. Os discípulos precisaram ter o foco dele ajustados para Cristo e parar de olhar para si mesmo. Olhe para Jesus nessa hora. Eu quero fazer um convite a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você quer receber uma oração nessa hora, quer colocar diante de Jesus nesse momento, se você reconhece algo de tudo que foi falado nessa mensagem, imaturidade, fraquezas, medo, porque houve também em Pedro medo de lidar com as consequências de dizer que conhecia Jesus. E aqueles discípulos foram fortalecidos pelo Espírito Santo muitos dias depois. E se você necessita, reconhece que precisa mais do Espírito Santo de Deus derramado sobre a sua vida, vem aqui à frente para nós orarmos. Ser revestido de maior autoridade do Senhor, capacidade. Se você reconhece que você tem lidado com muita maturidade, vem aqui à frente para nós orarmos. Se você reconhece que necessita de ser revestido da presença de Cristo para ser um discípulo dele mais ativo, frutífero nesse mundo, vem aqui à frente para nós orarmos nessa hora. Vamos clamar ao Senhor. Peço à igreja que nesse momento impõe as mãos sobre os irmãos que vieram aqui à frente e levante um clamor. Peço à igreja que clame a Deus, não somente por eles, mas por todos nós. Peço os irmãos que estão aqui à frente, intercedam uns pelos outros, que os irmãos venham aqui à frente interceder pelos que aqui estão. E vai orando aqui por eles, clamando a Deus. Deus Santo e Eterno, obrigado, ó Pai, por sua imensa misericórdia. Oh Deus Santo, manifesta o teu poder e glória. Transforma, Senhor, vidas, as nossas vidas. Transforma a tua igreja, continua aperfeiçoando, ó Deus. Restaura-nos por completo. Enche-nos do teu Espírito Santo. Pai maravilhoso e santo, estamos aqui dependentes da sua misericórdia. Oh Deus Santo, nós temos potencial para traição. Somos imaturos em muitas coisas. Quantos de nós têm sede pelo poder? Oh Deus Santo, a vaidade, a arrogância do nosso meio. Oh Pai Santo, há em nosso meio aqueles que te negam nas atitudes do dia a dia. Somos nós, ó Pai, a tua igreja. Poderíamos estar perdidos sem esperança, mas nós estamos demonstrando esse amor porque temos a certeza que o Senhor está no nosso meio. Oh Pai Santo, muda a nossa história. Ele vem desse mal da gente, Pai, sem eliminar a gente, Senhor, porque nós te queremos. Nós queremos ser como seus discípulos que mesmo em meio à maturidade são aqueles que andaram contigo nas suas tentações. Pai Santo, nos enche o teu Espírito, nos fortalece com o seu poder, e a cada um dos teus filhos que aqui estão, ó Pai, nos lançaram que eles buscam de ti. Manifesta mais da tua graça, mais da tua graça, mais da tua graça. Enche o teu Espírito, a vida, renova, restaura, Pai. É a nossa súplica a ti, ó Pai, porque o Senhor é nossa esperança. É o Senhor que confiamos. Oh, Senhor, desce em nós. Em nome de Jesus, te clamamos. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quero convidar os oficiais da igreja, os filhos de Diácono e família. Nesse momento, celebraremos a ceia do Senhor.